Perspectiva isométrica, pessoal. Então, o que seria a perspectiva isométrica? Perspectiva nada mais é que o detalhamento de um objeto, de um componente, com as três dimensões iguais, relativamente iguais. Com licença, Então, de professor. comprimento, altura e largura. Fala. Eu vou ter que me retirar um pouquinho. Eu posso estar assistindo essa aula quando gravada depois? Vai ser possível. Não vai Aconteceu um retornar imprevisto. mais? Não. Ô, cara. Deu, homem. Depois eu explico no PV Ah, para você. beleza. Falou, Então, bom. obrigado. Valeu, um abraço. Bom final de semana. Então, perspectiva isométrica nada mais é que três dimensões, baseado no comprimento, altura e largura. Os desenhos em perspectiva foram concebidos como um meio termo entre a visão da peça no espaço, mantendo suas proporções e a sua escala. Existem vários tipos de perspectivas, pessoal. Então, cada uma com sua utilidade, sendo que os desenhos em perspectivas exata ilustram com perfeição o ângulo do observador, porém as dimensões variam com a posição e proximidade dos objetos. Então, vocês vão se deparar muitas vezes aí no setor industrial com perspectiva cavaleira, em 30, 45, 60 graus. Isso aí está lá no livro de vocês. Perspectiva isométrica seria a mais usual para a parte metal mecânica. Então, peças que estão, digamos, apresentadas, representadas em três dimensões na área metal mecânica, muitas vezes vão se deparar com a perspectiva isométrica. Então, a perspectiva isométrica mantém as mesmas medidas de comprimento, largura e altura do objeto. Para estudar a perspectiva isométrica, é necessário conhecer ângulo e a maneira como ele é representado. Então, o ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas com a mesma origem. Então, aqui nós temos um vértice de origem, dois segmentos de reta, nós conseguimos abrir aqui um ângulo de inclinação, onde está distribuída essa inclinação angular. Olha só, baseando-se na circunferência, onde tem 360 graus, uma volta completa na circunferência, então partindo do zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 360. Na perspectiva isométrica, ela é baseada na circunferência. Então, tendo aqui ó, a origem, o centro da circunferência, e derivando-se essa origem em 120 graus, que seria 360 graus dividido por 3, nós vamos ter 120 graus. Percebam, no ângulo raso, aqui, 0, 180 graus, tomando-se o centro aqui da nossa origem, dividido-se, ó, 150 até 270, nós temos 120 graus aqui. Até o 30 aqui, nós vamos ter mais 120 graus. Olha só, do 30 até o 120, até o 150, 120. Do 30 até o 270, 120. E 270 até o 150, 120. Então vai ser baseado dessa forma aqui. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Bacana. Ó. A perspectiva isométrica vai ser derivada nesse ângulo de inclinação de 30 graus. Então percebam. Opa. Olha só. 120 graus aqui, 120 graus aqui, 120 graus aqui. Então a nossa perspectiva isométrica, ela vai tomar como origem esse ponto de origem, derivado agora não a circunferência foi dividida em 120 graus. Só que baseando-se a perspectiva dessa derivação de 120 graus, o que nós vamos ter? 30 graus tomando esse ângulo raso. Olha só. 180 até 150, ó, 10, 20, 30 graus. 0, 10, 20, 30 graus. Então a perspectiva isométrica ela será derivada da circunferência dividida em três partes iguais, de 120 graus, e depois traçando-se essa linha horizontal na origem, ela vai ser derivada em 30 graus. 30 graus aqui e 30 graus aqui. Então, a medida em graus é indicada por um numeral seguido de um símbolo, que é o grau. Então, nesse sentido aqui, um ângulo reto de 90 graus, a metade do ângulo reto, 45 graus. Ângulo reto, 90 graus, e aqui, derivado
120 graus nesse ângulo da circunferência. Olha só, pessoal, o que, que eu quis mostrar ali, só para vocês já ficarem antenados, para vocês não estranharem essa figura geométrica aqui. Ó, nos desenhos em perspectiva isométrica, os eixos isométricos x, y e z formam entre si ângulos de 120 graus. Olha, 120, 120 e 120. Então, numa circunferência de 360 graus. Os eixos oblíquos formam com que a horizontal um ângulo de 30 graus. Olha só, se nós tomar aqui com a origem no centro, nós vamos ter 30 graus aqui. Então, 30 graus e 30 graus, nós vamos conseguir fazer o quê? A perspectiva isométrica. Então, mantendo aqui em verdadeira grandeza o ângulo de inclinação. Então, olha só, para esse cubo, nós temos 30 graus aqui, 30 graus aqui, 30 graus aqui e 30 graus aqui. Ó. Percebam que as retas são paralelas. Então, esse segmento de reta aqui é paralelo para a fabricação desse cubo. Então, só para fechar aqui esse conteúdo de perspectiva isométrica, ela é derivada em 30 graus e seus eixos, suas linhas isométricas deverão ser paralelas ao eixo isométrico. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos a nossa perspectiva isométrica. Partindo aqui do centro, nós temos o eixo Y, nós temos o eixo X e também nós temos o eixo Z. A linha R aqui está paralela a qual eixo isométrico? Me ajudem aí, por favor. A linha isométrica R está paralela a qual eixo isométrico? A T e o X. Não. A linha isométrica R, ela está paralela ao eixo Y. Olha só, elas andam paralelas entre si. Então, a linha R está paralela ao eixo Y. A linha T está paralela a qual eixo isométrico? A Z. Z, perfeito. Então, a linha T está paralela ao eixo Z. E a linha S? A Y. Perfeito, paralela ao eixo Y. E a U está paralela ao eixo Z. Mas nós temos essa linha aqui, a V, está paralela a qual eixo isométrico? A linha Essa V. eu não sei. Opa, certo você. Então, a linha V, pessoal, é uma linha não isométrica. Ela não obedece o paralelismo entre os eixos isométricos. Aonde que é aplicada essa linha não isométrica? Para peças angulares, peças que têm um determinado chanfro, utiliza esse tipo de linha. Tá? Então, essa aqui trata-se de uma linha não isométrica. Então, ela não está paralela aos eixos conforme a R, a T, a U e a S. A linha V é uma linha não isométrica. E as linhas isométricas são essas aqui que mantêm o paralelismo nos eixos isométricos. Tá? Pessoal, então, o prisma, que é utilizado como base para o traçado da perspectiva isométrica de qualquer modelo, no início, até se adquirir firmeza, o traçado deve ser feito sobre um papel reticulado. Esse papel reticulado, pessoal, eles são muito utilizados em algumas indústrias para coleta de esboço. Então, eles vão fazer o esboço, uma perspectiva diretamente no papel reticulado. Se vocês perceberem, galera, esse papel reticulado já está derivado em 30 graus. Então, basta você saber quantas unidades que é o comprimento, você vai determinar, você consegue, ó, eixo Z, eixo Y e eixo X. Ó, vamos pegar aqui esse ponto aqui. Olha só. Então, é possível... Opa, é difícil desenhar com mouse aqui, né?
olha só, você consegue fazer, digamos, um objeto em 3 dimensões, utilizando aqui o papel reticulado. Eu iniciei aqui em cima, né, pessoal, mas daria para nós dar continuidade aqui, fazendo o objeto em 3 dimensões. Isso aqui é utilizado para fazer a mão livre. Então, aqui com o mouse é difícil, mas com o papel reticulado e com um lápis ou até mesmo uma caneta, você consegue representar um objeto em 3 dimensões, porque esse reticulado aqui do papel, ele já está em 30 graus. Então, você vai conseguir fazer em perfeito estado ali a perspectiva isométrica. Então, ó, em primeiro lugar, traçam-se os eixos isométricos. Então, eixo Y, eixo X e eixo Z. Segundo lugar, marcam-se nesses objetos medidas de comprimento, largura e altura. Então, aqui, ó, comprimento, a altura e a largura. Foi marcado aqui, é como se fosse desenhar agora uma caixinha de fósforo. Quer representar ali as dimensões de uma caixinha de fósforo, como que é feito. Terceiro passo, traça-se a face da frente do prisma, tornando-se como referências medidas do comprimento e altura. Olha só, se já foi marcado aqui o comprimento e a altura, olha, vai ser seguindo a linha isométrica. Fechou aqui a face. Próximo passo, traça a face de cima do prisma, tornando como referência as medidas do comprimento e de largura marcadas nos eixos isométricos. Aqui nós tínhamos a largura e aqui o comprimento. Olha só, largura, comprimento. Então essa linha fica paralela ao eixo Y. E por último, traça-se aqui a vista lateral da largura e da altura do objeto. Depois apaga-se a sobra e está realizada aqui a perspectiva isométrica. Tipo de linha que está apresentado aqui, pessoal, contínua e larga, que é para contorno e aresta visível ao olho do observador. Então, ó, com o papel reticulado é bem fácil desenharmos as perspectivas isométricas. Aqui as fases do traçado. Primeira fase, então, desenhar os eixos isométricos Y, X e Z. Segunda fase é marcar e já traçar a altura, largura, altura e comprimento. Terceira fase seria fazer um rebaixo, que isso aqui varia muito das ideias do cara que ele quer apresentar na perspectiva isométrica. Então, nesse sentido, aqui o desenhista quer representar essa peça aqui com esse rebaixo. Então, se ele tiver um papel reticulado, ele vai fazer dessa forma. Então, vai fazer aqui marcar a altura do rebaixo, vai marcar aqui também a largura e depois apaga o que ele não quer. Então, ele vai apagar essas linhas, ficando dessa forma o traçado do modelo em perspectiva isométrica. Depois, o que pode ser feito? Só reforçar com a grafite, digamos, deixando mais evidenciado o contorno do objeto. Aqui o traçado de peças isométricas com detalhes oblíquos. Aqui ainda é que se aplica, pessoal, aquelas linhas que eu falei que era não isométrica. Percebam que ela não mantém o paralelismo aos eixos isométricos. Olha só, ela sai fora, ela intercepta outros eixos aqui que de forma não isométrica. Então, aqui o traçado dessa é possível fazer também. Então, como que faria, digamos, esse traçado aqui inclinado? Ó, nós temos 2 unidades aqui na altura, traçou aqui 2 unidades na altura, fez o comprimento, a altura aqui, e aqui nós temos mais 3 unidades, ó, 1, 2, 3 unidades aqui, 1, 2, 3. Marcou aqui e depois só vai unir esse ponto com esse ponto e esse ponto com esse ponto. Então, assim que vai fazer uma representação isométrica de um objeto com ângulos de inclinação. Aqui o traçado de perspectivas isométrica com detalhes oblíquos. Ó, partiu aqui com os eixos isométricos, desenhou a figura isométrica, depois marca-se esses detalhes e depois corta-se, ou apaga-se, né? O que não é desejável. Isso aqui seria uma recomendação, mas muitas vezes pode-se fazer diretamente aqui, ó. Faz já ele nesse sentido aqui.
Quando o técnico adquire habilidade, ele consegue representar aqui com o papel, que é um recurso para facilitar a vida do técnico, representar um objeto em 3 dimensões pode fazer, não seguir todo esse raciocínio aqui. Isso aqui é só para quem é iniciante nessa parte do traçado, mas pode iniciar e finalizar já com esse modelo aqui quando se tem o papel reticulado. Aqui o traçado da perspectiva isométrica com elementos arredondados. Ó, percebo, todos os projetos aqui são em 3 dimensões, pessoal. Só que aqui é mais xarope, nós não vamos fazer isso aqui, porque nós temos o software, que vai ser um... Deixa eu ver... Vai ser o conteúdo, vocês vão ter a parte de desenho auxiliado por computador no módulo seguinte. É isso aí mesmo. Então vocês vão perceber que é bem fácil desenhar as superfícies arredondadas, superfícies cilíndricas, sem estar, digamos, trabalhando manualmente. Vocês vão trabalhar diretamente com o software, tá? Então, olha só como é que faz. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, marque-se, faz CX aqui ao meio, faz esse arredondamento aqui nas extremidades e aqui também fecha nesse sentido. Então, aqui seria um cilindro, pessoal. Mas em perspectiva isométrica, em 3 dimensões, o cilindro vira uma elipse. Então, quando está uma superfície cilíndrica representada em 3 dimensões, ela não é um círculo, mas sim uma elipse. Então, olha só, perceba que não é redondo aqui, ela tem esse formato oval, que é conhecido como elipse. Olha como que é feito um cilindro na perspectiva isométrica. Então, é muito trabalhoso, né? Outros traçados da perspectiva, ó, fazer, digamos, essa arruela com 2 furos aqui. Olha só, o traçado, o início foi iniciado aqui traçando os eixos isométricos, traçando bonitinho aqui e depois fazendo os arredondamentos. Então é muito sofrido, né? Ao meu ver. Isso aqui é só para vocês terem ideia de como que é feito desenhos em 3 dimensões voltado à interpretação de peças mecânicas. Aqui outros traçados com arredondamentos. Mas perceba que tudo parte dos eixos isométricos, pessoal. Olha só, X, Y e Z. Z sempre na vertical, X aqui o Y derivado em 30 graus e o X também derivado em 30 graus. Tudo derivado da perspectiva isométrica em 30 graus. Galera, curiosidades? Olha aqui, né, que nós estamos. Vamos pegar aqui, ó. No livro de vocês, onde é que está a perspectiva isométrica? Ó, no livro de vocês está aqui, ó, é muito sucinto, né, pessoal? Ó, perspectivas. Tem aqui a isométrica, que é derivada da circunferência 120 graus. Traçando-se uma horizontal, você vai ter 2 segmentos de retas que vai ser de 30 graus. Então aqui você vai construir a perspectiva isométrica. E os outros tipos de perspectivas, pessoal, estão aqui, ó. Cavaleira, que é derivado, a face mantém as mesmas proporções e depois só inclina o ângulo de inclinação. Então, para essa aqui é uma cavaleira de 30 graus, aqui em 45 graus e aqui em 60 graus. Então, mais esses tipos de perspectivas isométricas. Mas a que traz uma maior realidade do objeto sem deformação é a isométrica. As cavaleiras, percebo que acabam se deformando um pouquinho o desenho. E a face, ó, está no plano. Percebo que é um quadrado no plano, aqui no plano ortogonal, em 90 graus. E depois só vai derivar as extremidades dessas arestas aqui no ângulo de 60 graus. Então, eu percebo que é um material muito sucinto, né? Então, por isso que eu estou apresentando esses conteúdos no PowerPoint.
Galera, indo para o próximo conteúdo. Vamos ver o que nós temos aí como próximo conteúdo. Deixa eu ver.